Módulo 29. Procedimentos de cálculo de lajes. Pretende-se, no presente módulo, efetuar uma análise global aos procedimentos de cálculo de lajes de betão armado, desde o seu pré-dimensionamento à pormenorização das armaduras. Ou seja, aqui, neste módulo, o que se pretende, acima de tudo, é dar uma visão global das atividades associadas aos procedimentos de dimensionamento e pormenorização deste tipo de elementos estruturais. O dimensionamento das lajes passa, fundamentalmente, pelas seguintes etapas. Como primeiro aspecto e fundamental, a avaliação das ações atuantes, a seleção do modelo de cálculo que melhor se adapta à avaliação dos esforços associados às ações atuantes na estrutura. Com base nesse modelo de cálculo e nessas ações, é possível pré-dimensionar a espessura da laje que é condicionante, por um lado, para a avaliação do próprio peso próprio da estrutura, por outro, para a resistência aos esforços que irão atuar. E, como sempre, o pré-dimensionamento será uma etapa que poderá ser iterativa, ou seja, poderá, digamos assim, haver o erro um erro associado à avaliação da espessura e que, caso depois não se demonstre ser capaz ou servir para o dimensionamento da peça, terá de se voltar atrás, escolher uma nova espessura, em geral maior, e resolver o problema. Claro que esta iteração ou este número de iterações vai depender do treino / do know-how do próprio engenheiro. Seguidamente, temos de proceder ao cálculo dos esforços máximos que aparecem na laje e que são fundamentalmente momentos fletores e esforços transversos. Com estes esforços, o engenheiro está na posse dos dados para o dimensionamento aos estados limites últimos de flexão e de esforço transverso e deverá seguidamente proceder à verificação da segurança aos estados limites de utilização, terminando, como não seria de outra maneira, com a pormenorização deste tipo de elementos. Voltando então agora, ou procurando analisar ponto por ponto o que acabei de referir, diria que, relativamente às ações, à avaliação das ações atuantes, os tipos de ações que se consideram a atuar nas lajes resultam essencialmente de uma análise ao tipo de acabamentos especificados pela arquitetura, que revestimentos é que se vão colocar, se há ou não há paredes de alvenaria, etc. Ao tipo de uso a que a estrutura se destina, não é? Isto será em função do tipo de uso, por exemplo, que os Eurocódigos especificam qual o valor das sobrecargas a adotar. Também, outro aspecto que não pode ser descurado é a região em que a estrutura se insere, em que a laje, se estiver ao ar livre, poderá ou não estar sujeita à carga da neve. Portanto, relativamente às lajes e de uma forma geral, usualmente estão sujeitas a dois tipos de ações permanentes e ações variáveis, ditas sobrecargas, podendo, portanto, ainda existir outras, até podem haver cargas concentradas, mas essencialmente serão estas duas, ações permanentes e variáveis. No que diz respeito às ações permanentes, dentro deste tipo de ações temos o peso próprio, que é em lajes as unidades comuns de o especificar será em kN por metro quadrado, ou seja, as cargas são, regra geral, por metro quadrado, e este peso próprio é função da espessura da laje. Haverá revestimentos completamente diferentes se o revestimento é um parquet, se é um mármore, se é pedra, e, portanto, haverá que avaliar a espessura desses revestimentos e, consequentemente, qual o peso associado. E eu diria que, em geral, variam entre 0,5 a 1,5 kN por metro quadrado.
Há a possibilidade, igualmente, também de haver paredes de alvenaria a descarregar nas lajes, e essas paredes de alvenaria podem ser cargas ditas de faca a atuar na laje ou cargas uniformemente, ou assimiladas a cargas uniformemente distribuídas. Em geral, quando assim é, consideram-se cargas entre 1 a 2 kN por metro quadrado. Relativamente às ações variáveis, à sobrecarga, portanto, as sobrecargas andam ou rondam entre 1 a 5 kN por metro quadrado, em função do uso a que se destina a laje, podendo também existir cargas concentradas, de que é exemplo, por exemplo, na casa de máquinas dos elevadores, o elevador enquanto carga aplicada à laje. No que diz respeito ainda à questão da avaliação das ações, nas lajes há que terem atenção à importância que o peso próprio assume, porque esta ação não pode nunca ser esquecida nos cálculos. Ela pesa significativamente em termos de ponderação nos esforços de dimensionamento e, portanto, aconselha-se a um cuidado suplementar no que diz respeito à sua avaliação. No que diz respeito ao tipo da forma como as cargas atuam sobre a laje, usualmente são cargas uniformemente distribuídas, portanto, por metro quadrado. Poderemos ter, como também já referi, cargas de faca a simular paredes, ou podemos ter cargas concentradas aplicadas num qualquer ponto da laje ou em vários pontos, depende, portanto, do tipo de situação a que estejamos envolvidos. Tendo por base as ações, tendo por base, digamos assim, a arquitetura, o engenheiro terá que especificar um modelo de cálculo. E o modelo de cálculo pode ser de diferentes tipos. Pode ser um modelo simplificado, com a adoção de opções simplificadas, correspondendo, regra geral, a modelos do tipo Viga. Temos como outro recurso a utilização de tabelas, tabelas essas que existem já de longa data e que foram desenvolvidas por um investigador de nome Bares e que ainda hoje se utilizam como uma boa ferramenta para o dimensionamento de lajes. E, claro, como última alternativa, podemos sempre recorrer a programas de cálculo automático do tipo SAP 2000, robôs e outros que existem, como o CIPCAD e coisas do género, modelando a estrutura com recurso ou a grelhas, que não é mais do que um reticulado de vigas a simular a laje, ou com elementos finitos planos. Outra metodologia possível para a modelação da laje. O inconveniente dos elementos finitos planos tem a ver com o peso associado à informação que gera e ao tratamento, portanto, que depois nos implica de tratar essa informação, assim como são modelos que têm implicitamente já a torção incluída e, portanto, não temos tanta maleabilidade para resolver a questão de desprezar a resistência dos elementos à torção. A especificação do modelo de cálculo simplificado a adotar é, sem qualquer dúvida, um dos passos com maior dificuldade do processo para quem se inicia. Isso eu não tenho dúvidas e, portanto, naturalmente que à medida que se vão ganhando traquejo, começa a ser natural a especificação e a escolha, quer do modelo de cálculo, quer das espessuras, mas no princípio, quando tudo é feito pela primeira vez, o grau de incerteza é maior e claro que este know-how vai depender da prática, da maior ou menor prática que o engenheiro tem, dos conhecimentos relativos ao comportamento de laje, que é sempre importante o nosso background, digamos assim, científico, e a capacidade de avaliar, percepcionar o modo de funcionamento global da estrutura, que também pode ser, nunca se esqueçam, também pode ser, digamos assim, determinado pelo próprio modelo, ok? E a sensibilidade para percepcionar particularidades que
como, por exemplo, aquelas questões que já foram abordadas nas vigas, das cargas suspensas, das forças de desvio, etc. Passando à parte do pré-dimensionamento. Portanto, e no pré-dimensionamento, em lajes, basicamente o que está em causa é a especificação da espessura da laje. Em geral, são adotadas regras simplificadas de pré-dimensionamento, função do tipo de laje. Estas regras têm em conta a dimensão dos vãos. Este é um dos parâmetros fundamentais para a especificação da espessura da laje, do tipo de laje, se é vigada, se é fungiforme, do modelo de funcionamento, se a laje está funcionando predominantemente numa direção ou em duas direções, no caso de lajes vigadas, ou se, portanto, ou mesmo no caso das lajes fungiformes, dos vãos envolvidos. E, por último, da intensidade das cargas que atuam a estrutura. E para este, digamos assim, para auxiliar neste pré-dimensionamento, foram desenvolvidas expressões que têm por base, digamos assim, os vãos correntes e as soluções habituais e as sobrecargas dentro dos parâmetros usuais, consideradas, portanto, inferiores a 5 kN por metro quadrado. O vão é, sem dúvida, um dos principais fatores a atender no dimensionamento das lajes. Ele não só é determinante para a quantificação dos esforços e, consequentemente, da quantidade de armadura a colocar na estrutura, como, em conjugação com as condições de apoio, condiciona o modo de funcionamento das lajes. Importa, por isso, saber especificar o vão efetivo, ou seja, o vão a considerar nos modelos de cálculo, da laje que se pretende dimensionar. O vão efetivo das lajes em edifícios é referido ou apresentado no parágrafo 5.3.2.2 do Eurocódigo 2. À semelhança do que temos sempre efetuado, eu irei agora aqui apresentar textualmente a informação que está no Eurocódigo, aconselhando vivamente a que o documento seja consultado, seja analisado em que capítulo é que isto se insere, qual a lógica do próprio documento para perceber e para ganhar, no fim de contas, esse traquejo, porque vai ser fundamental como elemento de auxílio ao projeto. Mas diz o Eurocódigo que o vão efetivo, o LF, de um elemento poderá ser calculado através da adição de LN a dois coeficientes para cada um dos apoios, em que o LN é o vão livre, a distância livre entre as faces dos apoios, e o A1 e o A2 são valores que se vão determinar para cada apoio, para cada o apoio esquerdo e o apoio direito, e que são calculados a partir, digamos assim, da largura do elemento do apoio, como indicado na figura 5.4 do Eurocódigo 2, e que eu passo de imediato a mostrar. Portanto, se o elemento for sem continuidade num dos apoios, ou em ambos, mas para um apoio sem continuidade, o que se faz é, ao vão livre, adiciona-se metade, portanto, um valor A, que será o menor de dois valores, ou da espessura da laje sobre 2, ou do apoio efetivo que a laje tem sobre o apoio, nessa largura T, portanto, metade dessa largura, e no caso de elementos com continuidade, como a laje se apoia toda sobre o elemento de apoio, portanto, o AI a considerar será, no mínimo, metade da altura ou metade da largura da totalidade do apoio. Se estivermos a falar de uma laje perfeitamente encastrada nos restantes elementos, viga, pilar, etc., portanto, o AI a adicionar será também ele, mais uma vez, metade da espessura da laje, o menor dos valores de metade da espessura da laje ou metade do apoio, relativamente, portanto, à largura do elemento onde a laje se apoiou. Se tratar de uma laje apoiada em aparelho de apoio,
O AI é verdadeiramente a distância da face do apoio ao centro, ao eixo de simetria do aparelho de apoio. Finalmente, se no caso de consolas, o vão livre será, digamos, o vão livre da consola adicionado do AI, que é o mínimo de metade da espessura ou metade do apoio. Para pré-dimensionar a espessura da laje e tendo presente as intensidades usuais das sobrecargas em laje, portanto, foram desenvolvidos um conjunto de expressões que nos ajudam a estimar, com algum grau de probabilidade de acerto, a melhor espessura para a laje em função do vão. E assim, para lajes vigadas armadas numa direção, ou laje de vigotas, é usual adotar uma espessura para a laje que ande, digamos assim, entre o vão a dividir de 25 a 30. Portanto, 25 a 30 do vão. No caso de lajes vigadas armadas em duas direções, a espessura não precisa de ser tão grande e, portanto, aconselha-se uma espessura de 35 a 40 do vão. No caso de lajes fungiformes maciças, a espessura aconselhada é de 30 a 35 do vão e, finalmente, para lajes fungiformes aligeradas, uma espessura de 20 a 25 do vão. E, portanto, ficam aqui com um conjunto de fórmulas de pré-dimensionamento, que são isso mesmo, ou seja, permitem uma estimativa razoável da dimensão a adotar para a laje e que depois, quando procederem ao dimensionamento e calcularem e avaliarem o MIU associado à laje, logo verão se não terão que alterar as decisões agora tomadas. Associado à espessura, às fórmulas para o pré-dimensionamento da espessura, aconselha-se também que nas situações correntes e para lajes vigadas é usual adotar-se para as lajes uma espessura que não, portanto, se o vão não excede os 2,5 metros, adotar uma espessura por volta dos 10 centímetros. Para vãos entre os 2,5 e os 4, adotar espessuras da ordem dos 12 centímetros. E para vãos entre os 4 e os 6 metros, espessuras da ordem dos 15 centímetros. Reparem que só aqui apresento espessuras para lajes até 6 metros, porque não é uma boa solução continuar a adotar uma solução em laje vigada para vãos superiores a 6 metros. Aí o melhor é começarmos a pensar noutro tipo de soluções. Além disto, aconselha-se sempre que a espessura global a adotar, e para garantir um bom funcionamento em serviço, para garantir um bom isolamento sonoro entre pisos, por exemplo, se for um edifício de habitação, que não se adotem espessuras inferiores a 12 centímetros. A escolha do modelo de funcionamento é efetuada com base em fatores económicos, tendo em conta fundamentalmente a dimensão do vão a vencer, ou seja, aqui chamo a atenção à importância que o vão tem nas lajes, ao tipo de apoios que a laje apresenta em cada uma das extremidades e a intensidade das ações. Portanto, é o conjunto destas três grandezas que vai influenciar em grande parte a forma como a laje irá funcionar e que levará o engenheiro a tomar decisões relativamente ao modelo de funcionamento. Para vãos até 5, 6 metros, a solução em laje vigada é claramente mais económica que a solução fungiforme, razão pela qual muitas vezes estabelecemos como, digamos assim, o ponto limite de transição entre a solução para laje vigada e a solução para laje fungiforme, precisamente esta ordem de grandeza dos 6 metros, o que não impede que o arquiteto, por exemplo, não exija que a solução seja em laje fungiforme para vãos, por exemplo, inferiores. Okay? O cálculo dos esforços
é, em geral, efetuado por tabelas, tendo as mais comuns as tabelas de Barés, com recurso a programas de elementos finitos. O software está cada vez mais disseminado e constitui uma ferramenta cada vez mais acessível a qualquer utilizador, ou com recursos a modelos simplificados, modelos tipo viga, considerando as lajes ou tratando as lajes com uma largura unitária e transformando-as em modelos de vigas simples de cálculo e conduzindo a resultados que, como iremos ver depois adiante, são muito aceitáveis desde que bem escolhidos. Neste cálculo dos esforços, há sempre que atender ao tipo de cargas, que em geral, como também já vimos, são, digamos assim, definidas em kN por metro quadrado, ou seja, cargas por metro quadrado de laje, e os esforços que daí resultam, ou seja, que são essencialmente flexão, dadas em kN por metro, ou o esforço transverso em kN por metro, ou seja, valores sempre por unidade de comprimento. Passando ao dimensionamento aos estados de limite últimos. O dimensionamento de lajes vigadas passa pela verificação da segurança e correspondente dimensionamento das armaduras, através das metodologias habituais e sendo-lhe aplicadas as hipóteses de cálculo válidas para a flexão simples, portanto, dimensionamento à flexão, dimensionamento ao esforço transverso. Em lajes, e devido ao nível de cargas e à espessura do elemento, não é, em geral, necessário colocar armadura transversal, sendo, no entanto, uma obrigação demonstrar essa não necessidade. Para o dimensionamento das armaduras à flexão, é necessário, naturalmente, atender ao tipo de momento aplicado à laje. Se é positivo e que se conduz a tensões de tração na face inferior, ou se é negativo, conduzindo a tensões de tração na face superior. Portanto, para momentos positivos, as tensões de tração estarão em baixo, o que obriga à colocação de armaduras na face inferior. Como já vimos, essa armadura será colocada em duas camadas, o que aqui apresento como um corte longitudinal e um corte transversal dessas armaduras e que demonstro assim que não é possível termos a mesma altura útil para as duas direções, já que apenas uma das camadas poderá ficar situada mais junto à face. Portanto, para os momentos negativos, o comportamento será idêntico e, portanto, teremos duas camadas, cada uma com a sua altura útil, e isto leva necessariamente à questão qual é a direção X ou Y que deve ter a maior altura útil, ou seja, qual é a direção cuja camada deve estar mais junto à face. Naturalmente que a resposta disso tem sempre a ver com o tipo de esforços, ou se quisermos, a grandeza dos esforços. Portanto, os maiores esforços obrigam a maior quantidade de armadura, logo obriga à colocação, ou será preferível ter a armadura com maior braço, pelo que a direção que apresentar maior esforço X ou Y é aquela que deve apresentar a maior altura útil, logo é aquela aonde devemos colocar a armadura mais junto à face. A altura útil a especificar para cada direção é definida tal e qual, ou da mesma forma, de forma similar à que fizemos para as vigas, ou seja, é a distância da fibra mais comprimida ao centro de gravidade das armaduras, em que agora não temos os estribos, usualmente, e, portanto, se nós pensarmos num metro de largura de laje e aqui um corte dessa laje, portanto, a altura útil da camada inferior, mais junto à face, será a espessura da laje, o H, menos o recobrimento que se adotar para o elemento, menos metade do diâmetro do varão longitudinal que se adotar. Já para a outra direção, naturalmente, seria a altura útil menos o recobrimento, menos o diâmetro longitudinal do varão adotado para a outra dimensão e menos metade do varão longitudinal para a direção em causa.
A adoção de uma largura unitária permite o recurso aos coeficientes adimensionais, o μ ômega, para a obtenção das armaduras e, portanto, permite-nos calcular este μ e ômega e recorrer às tabelas usuais e obter as armaduras correspondentes. Portanto, só que agora, utilizando os valores de μ por metro, do momento por metro, a quantidade de armadura será a quantidade exigida para 1 metro de largura de laje e, portanto, também agora vão começar a aparecer nas lajes as armaduras por metro, centímetros quadrados por metro. As lajes são elementos estruturais que não necessitam, em geral, de armadura de esforço transverso. Como tal, o Eurocódigo 2 impõe apenas que se demonstre que não é excedida a capacidade resistente da laje, tal como expresso no parágrafo 6.2.2 do Eurocódigo 2, a qual é dada por esta expressão, a VRDC, que não pode ser considerado inferior a um V mínimo BWD, em que este V mínimo já o apresentarei de seguida. Portanto, este VRD, nesta expressão aparece o termo K, em que este coeficiente K é dado, é 1 mais raiz de 200 sobre D, menor ou igual que 2, não pode ser considerado superior a 2, e em que este D entra nestes cálculos em milímetros, é preciso terem atenção este pormenor. Por outro lado, o ρ1 não é mais do que a percentagem de armadura longitudinal, que não pode ser considerado superior a 2%, e o V mínimo é dado por 0.35 raiz de K ao cubo vezes FCK. E, portanto, basicamente, a verificação consiste em calcular este VRD, e uma vez calculado, este é o valor máximo de esforço transverso resistente da laje sem a utilização ou sem recurso a estribos. Se este esforço transverso for superior ao máximo esforço transverso atuante na laje, pois então fica verificada a segurança e garantida a não necessidade de quaisquer verificações suplementares. E desde já aviso e desde já alerto que esta é a situação que irá acontecer, digamos assim, em 99,9% dos casos. A verificação da segurança aos estados limites de utilização é, em geral, efetuada para garantir a segurança a 3 grandezas: à fendilhação, à deformação e à vibração, embora esta questão da vibração seja principalmente em lajes de salas de espetáculo, ou seja, de lajes especiais, não correntes. A verificação da segurança à fendilhação e à deformação é efetuada com recurso a métodos indiretos, propostos pelo Eurocódigo 2, métodos estes que também são aplicados às vigas e que nós iremos analisar no final do semestre. Finalmente, e admitindo que todo o cálculo foi bem efetuado, passa-se à parte da pormenorização e na escolha das armaduras das lajes há que terem atenção o seguinte: em primeiro lugar, o diâmetro dos varões. Devemos preferencialmente escolher varões pequenos para controlar bem a fendilhação. Preferencialmente não se devem adotar diâmetros superiores a 1/10 da espessura do elemento. E numa primeira análise, portanto, se nós tivermos lajes até 15 cm de espessura, o máximo diâmetro que deveremos adotar, cá está, é um diâmetro de 12. O espaçamento dos varões, problema da fendilhação, e, portanto, o princípio é muito similar à escolha dos estribos, digo eu, ou seja, devemos optar sempre por varões mais pequenos possíveis, o menos espaçados possíveis. Isso é vantajoso, controla muito melhor a fendilhação. E à semelhança das vigas, é necessário garantir que as armaduras obedeçam a determinadas regras. Há a verificação da armadura mínima e máxima, de acordo com o parágrafo 9.3 do Eurocódigo 2, que remete para a armadura principal mínima das vigas, ou seja, é efetuada de forma similar. Para o espaçamento máximo da armadura, também estipulado no parágrafo 9.3 do Eurocódigo 2, e para a interrupção da armadura principal,
também definido no parágrafo 9.312, referente à armadura das lajes junto aos apoios. A preconização constitui um elemento fundamental do projeto, apresentando um conjunto de aspectos singulares, que são muito distintos das vigas e cujo domínio passa necessariamente pela prática da execução. Insisto neste aspecto, nada como treinarem, executarem e aquilo que eu apelo é que nos exercícios que vamos executando nas aulas, os alunos possam ir treinando posteriormente a sua execução. O desenho de preconização de laje é um desenho com muitos pormenores e, regra geral, conduz a situações que podem ser confusas, pelo que o treino é fundamental. Os desenhos de pormenorização são executados a escalas convenientes, devem conter desenhos de dimensionamento, em geral às escalas 1/100, plantas inferiores de armaduras, em geral também à escala de 1/100, tal como as plantas superiores de armaduras, e cortes realizados naturalmente a maior escala, 1/10 ou 1/20, e que permitam esclarecer claramente quer o posicionamento das armaduras, qual é a camada que fica por baixo, qual é a camada que fica por cima, e outros pormenores de dispensa de armaduras, etc. Na execução da pormenorização, deverá ainda ter-se em consideração os seguintes aspectos: o posicionamento e a disposição dos varões, naturalmente, a necessidade de colocação de armaduras secundárias, ou que muitas vezes nós denominamos por armaduras de pormenorização, não refletidas no cálculo, mas indispensáveis para o bom funcionamento da peça, e a clareza dos desenhos resultantes. Para a complexidade das pormenorizações exigem cuidados suplementares por forma a garantir uma boa leitura dos desenhos. Por essa razão, a execução de cortes é fundamental e devem ser executados tantos cortes quanto os necessários à possibilidade ou ao esclarecimento de todas as eventuais dúvidas que possam existir relativos aos desenhos executados. Passando agora muito brevemente a falar sobre as armaduras secundárias. E como eu atrás referi, na execução da pormenorização é necessário proceder à colocação desse tipo de armaduras, não incluídas nos cálculos das secções determinantes, e passo a referir as suas principais categorias. Uma delas são as armaduras de distribuição, que irei apresentar de seguida, as armaduras de bordo apoiado, as armaduras de bordo livre, as armaduras de canto. Relativamente às armaduras de canto, não vou abordar de seguida, iremos dedicar um módulo de trabalho relativamente a isso, e pelo que, para já, vou apenas abordar a questão das armaduras de distribuição de bordo apoiado e de bordo livre já de seguida. Quanto a armaduras de distribuição, o que é importante é compreender que uma laje pode ser compreendida como um conjunto de elementos, ou seja, de pequenas vigas justapostas. Acontece que, quando solicitado a laje, os elementos, imaginem como que tivéssemos a laje cerrada em pequenas porções de laje colocadas lateralmente, como se fossem umas pequenas vigas justapostas a fazer todo o desenvolvimento da laje, e que solicitávamos esta estrutura. Portanto, os elementos vão todos deformar-se, naturalmente, e, por efeito de Poisson, as deformações da direção perpendicular vão ser afetadas, ou seja, os elementos estariam todos justapostos, se pudéssemos idealizar a laje com esta noção, e qual borracha, se nós fletirmos os elementos, aparecem tensões de tração em baixo, tensões de compressão em cima, as tensões de tração em baixo vão fazer com que a secção encurte lateralmente, as tensões de compressão em cima vão fazer com que a secção alargue, por esmagamento, digamos assim, do material no sentido longitudinal, e como isto vai acontecer em todos os elementos justapostos,
vão aparecer tensões digamos, de compressão na face na zona das compressões e de tração na face das zonas tracionadas, em que, obviamente, as únicas que são problemáticas são sempre as tensões de tração, e estas tensões de tração são, digamos, são proporcionais às extensões longitudinais, estas extensões transversais, dando tensões transversais proporcionais às tensões de tração longitudinais. E esse coeficiente de proporcionalidade é precisamente o coeficiente de Poisson que no betão anda à volta dos pontos. Portanto, tendo o coeficiente de Poisson do betão aproximadamente de 0,2, tal corresponde ao aparecimento de uma tensão de tração na direção perpendicular que será próxima de 20% da tensão principal. E como tal, em lajes, nas lajes, mesmo nas lajes armadas numa só direção, irão ocorrer na direção perpendicular tensões de tração desta ordem de grandeza, pelo que importa salvaguardar e colocar uma armadura dita de distribuição para garantir o controle da eventual ventilhação que ocorreria se não a colocássemos. Por esta razão, os regulamentos, e no caso do Eurocódigo 2, no parágrafo 9311, obriga à colocação neste tipo de laje de uma armadura dita de distribuição igual a pelo menos 20% da armadura principal. Reforço, quando no cálculo temos armaduras em ambas as direções, basta a verificação de que ambas são superiores à armadura mínima. Quando numa laje só temos uma armadura de cálculo numa direção, o que importa é garantir que na direção perpendicular iremos colocar uma armadura de distribuição que, no mínimo, será igual a 20% da armadura principal. E esta armadura não tem que respeitar a armadura mínima. Portanto, a armadura de distribuição será maior ou igual que 0,2 vezes a armadura longitudinal principal. Depois, outro aspecto importante é o que se passa nos bordos, nos extremos das lajes, onde elas se apoiam nas vigas, onde ela, no fim de contas, se apoia nas vigas de contorno e, portanto, nos bordos apoiados em vigas, bordos de extremidade, a tendência será para a ocorrência em fase elástica de momentos devido à restrição imposta pela viga à deformação, um pouco semelhante àquilo que referimos em vigas secundárias apoiadas em vigas principais. Portanto, vai ocorrer um efeito de flexão, de momentos negativos na laje que se traduzem em momentos torçores na viga. E, portanto, cá está, momentos negativos na laje e que estes momentos negativos vão naturalmente corresponder a momentos torçores na viga. Tratando-se de torção de compatibilidade, porque ela poderia não existir, bastava que não existisse resistência da viga para resistir ao momento torçor gerado, o momento desaparece aumentando o momento no vão da laje e, portanto, é uma torção de compatibilidade. A fendilhação do betão e a fraca resistência das vigas à torção conduzirá ao seu desaparecimento. Portanto, o aumento da flexão da laje passando a funcionar como apoiada na viga. No entanto, e para evitar um mau comportamento em serviço, deverá ser providenciada uma armadura, que nós colocamos sempre a armadura mínima no mínimo, na face superior, perpendicular ao bordo, para controlar a fendilhação. Cá está, uma laje, apoiada ao longo do seu bordo numa viga. A tendência seria a ocorrência deste tipo de fendilhação devido ao aparecimento do momento de ligação da laje com a viga e então, para controlar esta fendilhação, coloca-se uma armadura perpendicular à fendilhação e esta armadura, denominada armadura de bordo apoiado, tem de ser, no mínimo, igual à armadura mínima.
A armadura de bordo apoiado de área igual à armadura mínima deve ser prolongada até 1/4 do vão. Como todas as armaduras, deverá ser providenciada para ela uma armadura de distribuição e as armaduras de distribuição são sempre 1/5 da armadura principal, portanto, teríamos que escolher uma armadura a partir dessa armadura mínima. Ou seja, a armadura de bordo irá prolongar-se até 0,25 do vão e depois será colocada uma armadura de distribuição que será 1/5 dessa armadura mínima. Ao longo de um bordo livre, ou seja, um bordo não apoiado, a laje deverá normalmente ter armaduras longitudinais e transversais, de forma a garantir que os bordos tenham resistência e mantenham a sua forma, ou seja, que não haja o descasque do betão e a fragilização dessas arestas. Isto é referido no parágrafo 9314 do Eurocódigo 2. As armaduras correntes utilizadas na laje podem, obviamente, desempenhar de imediato esta função de armaduras de bordo livre, basta que, quando da execução da punização, tenhamos esse cuidado e possamos logo aproveitá-las para, para resolver este problema. Basicamente, diz o Eurocódigo que devemos ter uma armadura que abarque todo o canto da laje no bordo livre e que essa armadura penetre na laje pelo menos até 2H e pode ser a armadura de baixo que é levantada e prolongada até 2H ou a armadura, se for se tratar de um elemento em consola, a armadura de cima que é prolongada, dobrada e depois prolongada por baixo até 0,2H. Nos cantos propriamente ditos, devem colocar-se pelo menos varões de 8, um em cada canto da laje. E pronto, no presente módulo efetuou-se uma análise sumária global aos procedimentos a ter em conta no cálculo de lajes de betão armado, desde o seu pré-dimensionamento à prononização das armaduras, procurando assim ficar-se com uma visão geral do trabalho envolvido e associado ao dimensionamento deste tipo de elementos e de seguida iremos passar ao projeto propriamente dito.